Como viver sempre bem? E será que é possível viver sempre bem mesmo? Ou isso é uma invenção social? Principalmente me perguntaram isso esses dias, falando: Fred, como é que você sempre está bem? Eu também queria estar assim. E hoje a gente vai desmistificar isso e conversar um pouquinho com profundidade sobre o que é viver bem, o que é estar bem e melhorando a qualidade das nossas dúvidas sempre no nosso tom de conversa. Uma coisa muito importante para a gente começar já esse conteúdo de hoje, que eu já vou direto para o conteúdo, é o seguinte: o que é viver bem? Cada um vai ter uma seleção, né? Então eu vou partir do princípio do que é viver bem para mim. Na minha visão, viver bem precisa de uma coisa muito importante, que é equilíbrio. Sem o equilíbrio, dificilmente a gente vai viver bem. Com muita intensidade, vai ser difícil viver, mas eu sou uma pessoa intensa. Parabéns, talvez a sua dificuldade nessa vida seja aprender a lidar com a tua intensidade, com a tua ansiedade. E todos nós teremos nossas dificuldades emocionais que a gente vai ter que entender um pouco mais. O outro é mais carente, o outro é mais intenso, o outro tem mais medo, o outro pensa demais, o outro é mais ansioso e assim por diante. Então, quanto mais a gente lida sempre com um processo de grandes felicidades ou de grandes profundidades, mais difícil a vida vai ser. Então, se eu sempre estou num momento de tristeza e catastrofizo a situação, e olho, me vitimizo, culpo o mundo, né? Começo a dimensionar o problema e aumentar mais do que ele realmente é, olhar um problema com a realidade que ele merece, é uma coisa muito importante para a gente não supervalorizar aquele problema ou dizer, não é nada e virar uma coisa displicente. Então, é importante ver com realidade, entender o tamanho real daquela questão. E como eu falei, Fred, mas eu sou muito intenso, eu catastrofizo tudo. Então, vamos olhar, vamos ter consciência sobre isso, vamos olhar a realidade, vamos trabalhar uma coisa que talvez você tenha mais dificuldade. Ou também no momento de cuidado para não achar que tudo é dane-se, que eu sou o rei do mundo, ter muita vaidade. Então o equilíbrio, o equilíbrio não é uma linha tênue, tá? Assim, o equilíbrio, ele é assim. O que não pode ser é assim, 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 assim. O que pode ser é assim, assim, assim. Altos e baixos vão existir, mas que esses altos e baixos sejam, né? Os altos não deem uma enchente e os baixos não deem uma seca, digamos assim. Então, quando a gente começa a entender que o equilíbrio é muito importante, fica mais tranquilo para viver bem. Outra coisa muito importante é entender que o externo a gente não tem controle, né? Você entende que viver bem sempre vai estar ligado com a paz, né? Viver bem é estar em paz. E a paz é sempre interna, ela nunca é externa. Porque a gente não tem como controlar a paz em tudo, em quem vai ligar pra gente, o que vão falar, o que vai acontecer no mundo. A gente tem como criar dentro de nós um lugar saudável, como eu sempre falo pra gente viver, e que a gente saiba filtrar esses problemas. Não é não olhar, nem olhar e se afundar neles. É o equilíbrio para saber dimensionar. Então eu posso, perder a minha chave de casa e ficar, meu Deus, eu perdi a chave de casa e agora? Se alguém achar a chave, vai entrar aqui em casa e se não tiver um chaveiro para achar agora? Catastrofizar, medo, confusão. Ou eu posso falar, dane-se a chave também, vou sair para uma festa amanhã, eu vejo o que eu faço. Displicência. O equilíbrio cara, é chato perder a chave de casa. É óbvio, né? Vou ter que ver, mas beleza, vou chamar um chaveiro, tomara que eu ache um agora e pronto. Mais equilíbrio. Nem muito para cá, nem muito para lá. As situações da vida vão acontecer. A gente não vai ter como controlar tudo. Então, a gente cria dentro de nós um lugar de paz e um lugar que eu sempre falo para vocês, para a gente confiar na nossa capacidade de lidar com as adversidades. Então, a gente tenta controlar menos as coisas e menos ansioso a gente vai ficando. Porque se eu confio na minha capacidade de lidar com as adversidades, eu fico menos ansioso, mais tranquilo. Entende? Outra coisa muito importante para você viver bem, você vai ter que ver felicidade nas pequenas coisas. Porque senão a gente sempre vai querer mais e mais e mais e mais e a felicidade sempre vai estar lá e não aqui. É importante a gente querer coisas? Muito importante. Faz parte, né? Almejar, desejar, mas cuida para a felicidade só não estar lá e não estar aqui. Quanto mais você ver tranquilidade, paz, felicidade em tomar um café, em caminhar, em ler, em tocar um violão, em coisas mais palpáveis, mais vezes você vai estar em estado de felicidade, de plenitude. Quanto mais a felicidade estiver num amor impossível, num carro que você não tem, mais você sempre vai estar correndo atrás daquilo.
É importante correr? Talvez sim, aí é um dilema seu. A questão é entender o quê? Será que eu não estou colocando a felicidade como pré-requisito em situações que sempre estão a realizar e eu estou perdendo o presente? Outro ponto importante. Quando a gente começa a entender um pouquinho isso, a vida vai ficando mais fácil. Porque a gente vai entendendo que viver bem é viver em paz, viver com tranquilidade e viver entendendo as nossas emoções. Você pode ver que muita gente ao fim da vida, nossa, essa pessoa está vivendo bem, ela está num sítio, ela está tranquila. E isso não é viver uma vida monótona, tá? E eu estou dizendo assim, há outro ponto importante, não quer dizer que você precisa estar num sítio também. Eu sou uma pessoa mais agitada, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer aquilo, mas dentro da agitação, dentro de mim, há um lugar de paz. Porque eu sinto que não há nenhum problema que eu não possa resolver. E os que eu não posso resolver já estão resolvidos. Então, eu olho para a situação, eu resolvo, eu penso, eu olho com realidade. Saber fazer as perguntas certas para mim mesmo nos momentos difíceis é muito importante. Mas também saber a hora de sofrer, saber a hora de chorar. O que me faz estar bem, muitas vezes, é aceitar quando eu estou mal, que logo logo vai passar, que eu vou conseguir achar uma solução, que a vida vai guiar. Então um pouco de esperança nesse processo é importante. Não é a esperança de ficar parado e esperar o mundo resolver tudo. É você agir e saber que dentro dessa sua atitude, a vida também vai encaminhar um pouquinho as suas coisas. Sabe que o vídeo aqui não tem edição, né? É eu e você conversando. Então, às vezes meu pensamento vem, eu como umas palavras. Então, a gente tem que ter essa liberdade poética, eu e você. Então, quando a gente começa a entender isso, que viver bem, primeiro, mais equilibrado. Segundo, aprendendo a lidar com nossas emoções. Não esperneia demais. Faz o que tem que fazer. Olha para a situação. Melhora o que tem que melhorar. E assim a vida vai ficar muito mais gostosa. Porque a vida bem vivida é uma vida consciente. Se perder, a gente vai em muitos momentos. A questão é saber para onde voltar, né? Repito, metáforas com comida é que eu adoro. Não sei se isso é um sinal de quanto eu tô gostando de comer ultimamente, mas tudo bem. Se eu olho pra vida, o problema é comer uma pizza? Não. O problema é comer uma coxinha? Não. O problema é comer a coxinha todo dia, né? Se comer coxinha todo dia, vai ter que compensar em outro lugar. Consciência é isso, cara. Eu tô comendo coxinha demais, eu vou voltar um pouquinho pra salada. Um exemplo, né? Estou comendo salada demais, preciso relaxar e me divertir um pouco. O equilíbrio é a razão da vida feliz, o caminho do meio. Então, eu acho que aprender a olhar as coisas com realidade, aprender a não tentar controlar tudo, aprender a tentar criar dentro de si um lugar de paz, entendendo suas emoções, aprender a ser feliz com as pequenas coisas, é um trabalho. Muitos momentos que eu tive auges na minha vida, eu me perdi na vaidade, como nos momentos difíceis eu me perdi na minha vitimização. Então, nem muito pra cá, nem muito pra lá. Comece a entender. E não use respostas prontas e coloque muletas nas tuas emoções, tá? Não coloque muleta nas tuas emoções. O que eu quero dizer com isso? Ah, mas eu sou intenso, é meu jeito. Você coloca uma muleta, diz que é isso e pronto. Aí como é que você vai melhorar se você não olha, né? Ah, mas é amor. Quando é amor é verdadeiro. Tá bom, então você é intenso, é amor, então vai viver sofrendo, continuar nesse processo sem olhar porque tem que olhar. Olha, eu sou intenso, mas como eu melhoro a minha intensidade? Começa a entender, se eu sou tão intenso, o que isso quer dizer sobre mim? Será que na verdade eu não tenho paciência? E na verdade eu quero que as coisas sejam rápidas, porque eu não tenho paciência de esperar, e por isso que eu sou intenso e eu quero logo saber o que vai acontecer? Será que na verdade eu sou intenso porque é um escudo meu, eu sou tão carente, então na verdade eu preciso de respostas e demonstrar tudo que eu sinto para poder cuidar de mim mesmo e lidar com as minhas emoções? Será que entende o porquê? Porque isso vai te ajudar a controlar, a entender. A intensidade sempre vai estar dentro de você. Você vai aprender a lidar. A ansiedade sempre vai estar dentro de todos nós no mundo que a gente vive. A questão não é fingir que ela não existe e achar que você tem que meditar às 5 da manhã numa grama. É entender. Pô, a minha ansiedade está saindo agora para comida. Eu preciso dar uma equilibrada. Vai se conhecendo, vai equilibrando. Entende? Então, o segredo de viver bem, que não existe, como eu falei, porque a gente sabe o que é viver bem. Se eu te falar assim, o que é o segredo de viver bem? Você sabe, se alimenta direito, faz exercício, se afasta de quem não faz bem, sabe? Cuida da tua saúde, não pensa tanto, lê, estuda,
fica mais em silêncio, a gente sabe, mas a gente se perde, por isso que saber aonde voltar é muito importante. Para quando a gente se perder, volta para onde você era. Quando voar demais, volta. Aprende a voltar e tá tudo bem, esse recomeço é constante, tá? Não existe um lugar de chegada. Ah, viver bem, achei o segredo, agora tenho a resposta de tudo. Não é assim, né? A gente compartilha maneiras de viver bem, de maneira saudável e vai se ajeitando. Então, calma, vai dar tudo certo. Não te culpa tanto, te organiza, vive bem. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aberto um pouco a sua consciência. E eu quero que você deixe um comentário aqui com uma palavra que eu vou falar para você que viu até o final. Vamos pensar numa palavra? Euforia. Essa palavra. Deixa essa palavra nos comentários aqui, porque daí eu sei que se você comentou essa palavra, não precisa botar só a palavra solta, tá? Escreve uma frase que bota euforia ou bota a hashtag euforia no final. Por quê? Porque daí eu entendo assim, não, você viu até o final. E aí eu sei que eu não tô conversando sozinho, tá? Primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros e também ao Clube Despertar, no segundo link da descrição, o maior clube de desenvolvimento pessoal deste Brasil. Um beijo, a gente se vê logo, tudo de bom, se cuida, a gente se fala e até!